Há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu ainda estava na escola, um dos meus amigos propôs uma ideia de jogo, um RPG de mesa. Muitos de vocês podem conhecer esse gênero, mas na época eu não sabia nada sobre isso. Mesmo ele sendo um gênero bem famoso, existem alguns exemplos de pessoas que ficaram famosas por causa de RPG, tipo o seu Biti, com o RPG da Ordem Paranormal, ou o Kalanguki, ganhou mais visibilidade pelo seu RPG chamado de Sacramento, e em ambos os casos o RPG melhorou a vida deles. E na época que eu comecei a jogar, eu não fazia ideia de como esse jogo ia me impactar, então convido vocês a presenciarem a história de uma das melhores fases, se não a melhor fase da minha vida. Convido vocês a conhecerem a história do simples RPG de mesa que mudou a minha vida. Primeiramente, o que é um RPG de mesa? Bom, eu poderia responder essa pergunta, mas acho que existe alguém mais capaz de exercer essa função. Bom, o RPG de mesa é um jogo de tabuleiro que foi inventado lá no final dos anos 70 e se popularizou muito nos Estados Unidos nos anos 80. É tanto que teve o desenho lá, o Dungeons and Dragons, né? Caverna do Dragão. E o que é esse jogo? Esse jogo basicamente é o seguinte. Ele pode ser jogado de 3 pessoas a mais, onde uma vai ser o mestre da aventura e as outras os jogadores. A função do mestre é contar a história, é dar rumo a ela e um contexto inicial. Por exemplo, ela pode ser uma história medieval ou ela pode ser uma história super futurística, tipo um Cyberpunk 2077 da vida. E também tem os jogadores. Os jogadores, eles fazem o outro papel na história, porque tipo assim, o mestre e os jogadores, eles juntos compõem a história. O mestre de uma forma passiva, contando, e os jogadores agindo ativamente, tomando suas decisões nesse mundo. E no final de tudo é como se fosse uma peça, onde existem várias classes baseadas em guerreiros e coisas que já existiram, e outras que são só fantasia, tipo bruxaria, dragões e tal. Eu particularmente conheci o gênero através do Nerdcast, né? E a partida de Dungeons and Dragons medieval dele. E é incrível. E bom, como eu disse, o jogo é de tabuleiro. Ou seja, ele precisa de alguma coisa para determinar as regras e números dele. E a gente faz isso com os dados. No RPG ao todo, tem vários dados, só que o que você vai mais acabar usando é o D20, que é um icosaedro, seus 20 lados maravilhosos, que representam probabilidade da maioria das coisas que vai acontecer no jogo. Tipo, eu vou dar uma espadada naquele orc. Aí eu jogo o dado. Se eu tirar um número alto, e de acordo com as regras e os bagulho lá der certo, eu dou a espadada no orc. Se eu tirar um número baixo e tiver contra as regras do determinado sistema, dá errado. Em qualquer tipo de história, os personagens exercem a função principal. Por mais que um RPG não funcione sem mestre, são os jogadores que tomam as decisões. São eles que escolhem se vão ou não ajudar alguém, se vão ou não matar alguma pessoa ou algum monstro. São eles que decidem se vão ou não agir dentro da lei, ou se vão assassinar várias pessoas sem motivo algum. E eu não podia começar a contar a história sem falar um pouco sobre os personagens. Eu obviamente vou começar pelo meu personagem. Na verdade eu tive 2, porque um deles acabou morrendo. Daí eu criei outro personagem para poder continuar jogando. Bom, meu primeiro personagem se chamava Sam. Ele era um hobbit que usava um arco, e que também tinha uma espada curta. A sua especialidade eram ataques furtivos e a longa distância. Ele também tinha muitos pontos de agilidade, permitindo me mover com facilidade. E o meu segundo personagem se chamava Thales. Ele era um humano espadachim que usava 2 espadas. A sua especialidade eram ataques a curta distância. Ele também era bem ágil, e um dos meus amigos que jogava
nova também teve o personagem inicial morto, e teve que criar outro. O primeiro personagem dele se chamava Altamiron. Ele era um alquimista que tinha as habilidades de jogar umas poções nas coisas, e essas coisas ele conseguia transformar ou manipular. E a segunda personagem dele se chamava Alicia. Ela era uma humana soldado que usava espada, e tinha uma manopla que permitia que ela controlasse o fogo. Esse daqui não tinha nome, porque o meu amigo nunca deu um nome pra ele, mas a gente chamava ele de Velho, e ele foi um dos personagens mais amados do jogo. Ele era um anão que usava uma besta, mas a sua maior individualidade era que ele podia se comunicar com animais, permitindo que ele conseguisse alguns pets ao longo da história. Esse daqui também não tinha nome, mas a gente chamava ele de Monge, pelo simples fato de que ele era um monge. Fala, não me diga! Ele era um humano, e para um cara da igreja ele era bem violento, porque ele foi um dos personagens que mais dava dano nos inimigos. E esse daqui se chamava Etnamor. Ele era um humano e a sua classe era bruxo. A habilidade dele era de entrar na dimensão dos mortos para atormentar os inimigos. E ele tinha essa caveira como aliado, mas ela acabou morrendo no meio da história. Bom, a história do RPG era bem simples. A gente ia até algum lugar, conversava com o NPC e matava algum monstro. Ia até algum lugar, conversava com o NPC e matava algum monstro. Ia até algum lugar, conversava com o NPC e matava algum monstro. E foi assim por boa parte da história, e eu acho que isso foi muito inteligente por parte do mestre, porque todo mundo ali era cabaço. Quer dizer, ninguém ali tinha jogado RPG, ou seja, a maioria não sabia interpretar um personagem, e se o mestre quisesse fazer uma história mais profunda provavelmente não daria certo. Então ele optou por fazer algo com mais ação. Logo no início da história, tava todo mundo dentro de uma taberna, já que por alguma razão todo RPG de fantasia começa em uma. Daí tinha duas situações acontecendo. Uma mulher tava sendo abusada e duas pessoas estavam brigando. Daí os jogadores tinham que decidir se eles iam agir, podendo escolher uma das situações, ou simplesmente não fazer nada, mas a maioria foi ajudar a mulher. Mas na verdade ela não era uma mulher, ela era uma Banshee. E se você não sabe o que é uma Banshee, é isso aqui ó. Mas a gente conseguiu matar ela, até porque somos os protagonistas da história, até parece que algum de nós ia morrer. Daí a gente entrou numa floresta, e acabamos encontrando um bando de goblins. Daí a gente matou todo mundo, e roubamos o ouro que eles tinham. E boa parte da história foi assim, recheada de ação, porque nem na hora de dormir a gente tinha paz. Uma vez quando estávamos descansando fomos atacados por um ogro, e outra vez fomos atacados por arpias. Na época eu não tinha notado, mas agora eu percebi que a gente lutou contra quase todos os inimigos que podem existir numa história de fantasia, fora os monstros que eu já citei. A gente também lutou contra o Beholder, orcs, lobos, trolls, cães infernais, duendes, elfos, fantasmas, esqueletos, magos e feiticeiros do mal, goros, homúnculos. E se você acha isso pouca coisa, o nosso maior inimigo do RPG era ninguém menos do que o Drácula, o maior vampiro de todos, mas já eu falo mais sobre ele. E bom, obviamente diante de todos esses desafios, a gente ia acabar precisando de alguma ajuda. A gente só não sabia que iríamos acabar nos apegando tanto. O primeiro animal que entrou no nosso grupo foi um lobo, e a história de como a gente conseguiu isso é bem interessante. A gente tava numa floresta, lutando contra uma alcateia de lobos, até que só tinha um deles vivos, mas todo mundo já tava com pouca vida. Daí todo mundo decidiu fugir, mas aí o lobo acabou pegando e mordendo o meu personagem, e eu fiquei só com um de vida. Mas aí o velho veio me ajudar. Ele usou um feitiço pra conversar com o lobo, daí ele acabou me salvando e cuidou do lobo, e ele passou a ajudar a gente nas batalhas, e nós batizamos o lobo de Brioco. Sim, você não leu errado, o nome dele era Brioco, mas depois o velho conseguiu outro animal, que foi uma pomba, e ela era importante para fazer o reconhecimento de alguma área que a gente não conhecia, e para saber se havia inimigos próximos. Ué, que véi safado, essa aqui deve saber nem escrever. Fala do Vitor! Ado, se não me adotar é viado. Filha da puta! Mas apesar dos dois terem sido marcantes, o meu favorito é esse golem, e a história de como a gente conseguiu ele é bem interessante. A gente tava lutando contra um mago, daí esse mago entrou em um portal, e depois apareceu montado em um golem. Eu consegui matar ele com as minhas flechas, mas ainda tinha o golem, e um dos meus amigos achou que seria uma boa ideia domesticar ele. Daí ele subiu na cabeça do golem, e eu joguei uma poção pra ele. Daí ele derramou a poção pelo golem, e ele automaticamente ficou mais calmo, e passou a fazer parte do grupo. E se você acha que o jogo ficou mais fácil com eles, sim, você está certo, mas nem sempre foi assim. Teve uma vez que a gente tava atravessando um pântano, e lá tinha muita lama e névoa, ou seja, nossos pets eram praticamente inúteis ali, e isso foi bem visível na luta contra o chefe do pântano, mas ele era bem fácil de derrotar. Era só arrancar uma planta que tava no meio de um pântano todo sujo fedendo a fezes. Bom, pelo menos era pra ser fácil. Como eu disse, ninguém ali tinha experiência com RPG, daí todo mundo foi seco a atacar o monstro. Daí quando tava todo mundo lascado,
errado. A gente se tocou que deveria arrancar a flor. Sim, nós éramos muito burros. Bom, uma das coisas mais presentes numa história de RPG são seus altos e baixos, porque como ele é uma história, obviamente vão ter momentos bons e ruins. E eu gostaria de falar um pouco sobre o melhor momento do RPG na minha opinião, porque ele não envolveu uma briga contra um NPC ou um monstro, mas envolveu uma briga interna sobre atitudes e ideologias. Antes de falar sobre esse momento, eu preciso dar um pouco de contexto. Basicamente o Altamirão acabou perdendo a noção de suas atitudes, porque ele simplesmente saiu por aí matando qualquer pessoa que ele via. Tudo começou quando ele matou um ferreiro, mas aí ninguém deu muita bola. Eu vejo todo dia. É fácil quando eu quiser parar. Mas tudo piorou quando ele matou uma família inteira, e ele não tinha nenhum motivo para isso. Daí um dos personagens foi falar com ele. Ai mano, tu tem que parar de matar os NPC. Beleza então, mas você conhece o Casimiro? Quem é Casimiro? Aquele que te acerta um tiro. O cara simplesmente deu um tiro no outro personagem sem nenhum motivo. Daí todo mundo ficou muito pistola e todo mundo decidiu matar ele. E ele obviamente não tinha chance lutando sozinho contra 3. Foi um pouco covarde de nossa parte, mas covardia maior é assassinar pessoas por puro prazer. Então para dar um fim nisso, nós decidimos decapitar ele. Você tem últimas palavras antes de morrer. Melhor não quero perder a cabeça por causa disso. Ai mano, tu conhece a Vanessa? Mas que Vanessa? Aquela que te arranca a cabeça. Você pode achar que isso tudo foi justiça, mas não, esse tempo todo, tudo estava acontecendo conforme o plano do cara que controlava o Altamirão. Ele tinha um plano de fazer o personagem dele morrer, e com isso ele podia criar uma nova personagem, e ela era bastante roubada, mano. Teve uma vez que a gente tava sendo perseguido por uma horda de monstros, daí ela colocou fogo numa árvore e jogou ela contra os monstros e matou todos eles. E coitado do mestre, mano, ele tinha planejado uma narração muito foda de fuga, e a felicidade dele acabou em 5 minutos. Ele deve ter se arrependido de ter deixado um dos jogadores ter uma personagem tão apelona, mas eu admito que foi inteligente da parte dele fazer esse ataque. Vamos lá. Fudeu, pegou, isso é um filho da p, pai. Pega tudo, funciona com esse cara é foda. Não só de personagens principais vive um bom RPG, se um NPC for bem construído, ele pode ser muito impactante na história, e teve um NPC em específico que acabou virando um dos personagens mais memoráveis. O nosso grupo tinha um mestre e mais 3 pessoas que eram os jogadores, mas aí entrou outro jogador, e ele acabou assumindo o papel de um monge, e a entrada dele é uma das partes mais épicas da história. A gente tava em uma igreja, lutando contra um demônio, até porque é bem normal isso acontecer no RPG, daí todo mundo tava se lascando contra esse bicho, porque ele era muito forte, mas nenhum demônio pode bater de frente contra um cara da igreja, e o monge literalmente desceu a porrada nele. Essa foi uma das lutas mais épicas do jogo, e o mérito é total do monge, mas lembram que eu disse que quem controlava ele era outro jogador, então, ele acabou saindo do jogo, e você sabe qual a única coisa que pode fazer um homem abandonar seus amigos? É isso mesmo, uma namorada, mas pelo menos eles não estão mais juntos. Daí teve uma vez que a gente foi no bordel, também conhecido como Bar das Carinhosas, e lá tinha uma moça de família, daí ela começou a se enxerrir pro lado do namor. Daí ele pensou, sexo. Na hora que isso aconteceu, eu achei que ela era uma sucubus. E outro NPC que eu queria citar, era um personagem que era um anjo, mas ele acabou morrendo para o Drácula na batalha final. Ele morreu na mesma sessão que surgiu, então não tenho que falar muito dele. O que faz as coisas serem especiais é o fato delas terem um fim, e é muito melhor que algo seja curto porém bem feito, do que ser longo e chato. E antes do RPG acabar, eu ficava me perguntando como seria o final dele, como seria a batalha contra o Drácula, quais seriam as consequências dessa luta, o que aconteceria se a gente perdesse, enfim, mas infelizmente, uma história tão linda como essa, que proporcionou tantos momentos incríveis, não teve um fim como a gente queria. Na época que a gente jogava as sessões, todo mundo tava viciado no jogo, a gente jogava ele no recreio, às vezes jogava escondido na sala, jogava nas aulas de educação física, jogava quando chegava na escola, a gente até deixou de assistir os interclasses para jogar, e por causa disso, alguns professores acabaram notando isso. Teve uma de nossas professoras, a professora de inglês, que volta e meia falava sobre o RPG, mas nessa época da escola, a coordenação decidiu fazer um evento super hiper mega importante. Ela decidiu chamar os pais dos alunos com notas baixas, ou com mau comportamento para vir até a escola e debater sobre isso, até porque é bem mais fácil criticar os alunos ao invés de ajudar, igual uma escola deveria fazer. E do nosso grupo 3 pessoas foram chamadas, incluindo eu, e o nosso mestre quase foi chamado, e algumas semanas depois, quando teve a reunião de pais, os professores falaram sobre isso para a mãe do cara. Daí ela deduziu que a culpa era do RPG, e impediu ele de continuar mestrando.
Vai tomar no seu cu e me dá essa porra. E isso deixou todo mundo pra baixo. Todo mundo amava de coração aquele jogo, principalmente o mestre, afinal foi ele que construiu isso tudo. Imagina você amar alguma coisa e não poder mais fazer ela por um motivo idiota. Eu não culpo a mãe do mestre por achar que essa era a melhor solução. Eu não culpo o mestre por escolher obedecer à mãe. Eu culpo a escola por achar que o jogo em que você joga dados vai influenciar você a ser um aluno ruim. E também culpo alguns jogadores por não entenderem a situação e saírem culpando o mestre. Mas vocês realmente acham que a gente desistiria disso? Claro que não, a gente iria até o final dessa história, mesmo que a gente não pudesse jogar. A gente faria de tudo pra concluir essa aventura. Antes de começar a batalha final, a gente foi até uma igreja e de lá nós fomos parar no céu e nós falamos com um anjo e ele disse que iria nos guiar até o castelo do Drácula. E chegando lá, eles começaram a trocar umas farpas. Você rouba a alma de homens e os transforma em escravos. Talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. Daí em um momento de raiva, o anjo partiu pra cima do Drácula, mas ele acabou morrendo só com um golpe. A mão do Drácula atravessou o corpo dele e, como se não fosse ruim o bastante, o Drácula assumiu a sua verdadeira forma, mas antes do anjo partir, ele nos abençoou e nos deu o poder para derrotar o Drácula. E foi aí que cada um exerceu como nunca a sua função. O Etnamor ficou lançando maldições no Drácula, que aos poucos foram enfraquecendo ele. O velho ficou atirando umas flechas encantadas, que enfraqueceu os ataques e investidas do Drácula. A Alicia ficou usando sua besta que tava abençoada, e também ficou tacando um fogo especial nele. E o meu personagem, o Thales, tava batendo de frente com o vampirão, eu tava lá descendo a espadada nele. E mesmo com a enorme desvantagem, a nossa amizade e lealdade conseguiu vencer o Drácula. E obviamente, a gente não poderia deixar essa luta passar sem ter uma frase marcante. Você já está fadado à derrota há muito tempo, desde que perdeu a habilidade de amar. Cavalo. Quando tudo parecia resolvido, e a gente ia finalizar o Drácula, aconteceu uma coisa. Uma das coisas mais emocionantes de todo o RPG, todos os nossos companheiros que haviam falecido estavam lá. O Sam, a caveira do Etnamor, o anjo, e até o genocida do Altamiron. Eles estavam lá para dar o golpe final no Drácula. Não para que eles tivessem mérito da vitória, mas para eles se despedirem da gente. Porque não importa as atitudes que eles tomaram, todos eles foram importantes para esse momento. Todos eles ajudaram nessa longa e incrível jornada. E com um golpe em conjunto, o Drácula foi finalmente derrotado. Mas com a morte dele, toda a magia do mundo deixou de existir, e a magia era responsável por fazer outras raças além dos humanos existirem, e nem todos os personagens do grupo eram humanos, e a morte do Drácula também ocasionou na morte mais emocionante do RPG, a morte do amado velho. Nós todos formamos uma roda em torno dele, e nos despedimos daquele que se tornou o maior alívio cômico da história, e o mais emocionante foi a despedida dos animais dele. O Brioco ficou muito triste, mas ficou ao lado do seu dono até o último momento, e a pomba tava no cabelo dele, dando umas bicadas na cabeça, e todos estávamos juntos no momento em que o corpo dele virava poeira, e eu tenho certeza que ele morreu com a sensação de dever cumprido. A vida dele foi importante para todo o universo, e nós somos extremamente gratos por ter alguém assim do nosso lado por toda a jornada. Eu nunca vou conseguir descrever o quão incrível foi essa história, eu tentei ao máximo falar sobre ela, coloquei todo o meu amor e carinho no roteiro e edição desse vídeo, e por isso eu peço que você deixe o like, compartilhe e se inscreve no canal. Mas é isso, obrigado por assistir, tchau.